Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, é maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A igreja declara maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te
estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, Te amo, te amo. te amo, te amo. Eu te amo e dizer que te amo. Te amo, te amo, Eu te amo. E dizer que te amo. Te amo, Eu te amo, te amo, te amo. dizer que te amo. Te amo, Eu te amo, te amo. Quem não perdoa, adoece. E existem muitas pessoas doentes por causa do perdão. Um assunto conhecido, um assunto alinhado na palavra de Deus, na Bíblia toda. Mas nós encontramos muita dificuldade nesse assunto. E nós sabemos que existem falta de perdão em muitos relacionamentos familiares. Aliás, é onde mais temos problemas. Será que essa preposição é verdadeira? Cremos que sim. Se nós olharmos as estatísticas dos relacionamentos, nós vamos descobrir que muitas separações de filhos, filhas, pais, mães, maridos, esposas, com abandono de lar, nós vamos descobrir a grande dificuldade que nós temos em obedecer esse mandamento. E esta crise do perdão é uma crise que reflete diretamente nas relações conjugais e vai refletir
diretamente em uma crise espiritual. E os nossos relacionamentos só é possível se nós tomarmos uma decisão radical. Eu quero obedecer a Deus em primeiro lugar, custe o que me custar. E quando nós decidimos obedecer a Deus em primeiro lugar, custe o que nos custar, vertical, nós vamos conviver na horizontal. E quando nós descobrimos que a falta de perdão adoece, eu creio a você que está em casa e vai assistir essa mensagem hoje ou outro dia, e a nós presente aqui, essa multidão, que nenhum de nós é candidato a gastar nosso dinheiro na farmácia, porque nenhum de nós gasta dinheiro com remédio com alegria. Gastamos porque não tem outra saída. E os remédios são bons. Ninguém está dizendo que a medicina não é boa, é excelente. Os médicos são de Deus, os terapeutas são de Deus. Mas existem muitas coisas que nós podemos evitar. E nós só vamos conseguir evitar isso quando nós decidirmos entender, através dos textos sagrados ministrados nessa noite, a importância de obedecermos o que está escrito na palavra de Deus. E quando nós obedecemos o que está escrito na palavra de Deus, nós vamos ter alegria, nós vamos ter paz, e nós vamos compreender que alguém por trás de tudo isso, tentando nos impedir de sermos compassivos, misericordiosos, bondosos, estarmos revestidos de toda mansidão. O texto sagrado e os textos sagrados que estaremos juntos, pensando nessa noite, vai nos levar, como eu disse na live agora há pouco no monte, vai nos levar a um confronto. Só que é um confronto saudável. Um confronto que leva nós a fazer uma avaliação de como estamos e o que podemos fazer para melhorar. Agora sim, vou pedir ao Gabriel Valim colocar no texto, e a você que está com Bíblia, Mateus 18, de 21 a 35. Nós vamos passear em muitos textos bíblicos, demais você não precisa preocupar, basta você ouvir. Se o Gabriel tiver velocidade ali, ele lançar, ele lança, como ele fez na escola bíblica. Mas não é necessário. Esse primeiro é importante. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, já está no telão. Se você puder estar em pé nesse momento, nós te agradecemos, se puder. Então Pedro, aproximando dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7. O próprio Pedro faz uma colocação. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servos, e tendo começado a tomá-la, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher
seus filhos e tudo quanto tinha, e que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o, e perdoando-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E segurando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não deveria tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como tive compaixão de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim vos fará o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão. Espírito de Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós sabemos pela palavra do Senhor que já passamos da morte para a vida. E nós passamos da morte para a vida, está lá em 1 João, porque amamos uns aos outros. Quando nós olhamos os textos sagrados, lá em 1 João 4:20, Gabriel, se você conseguir colocar aí, 4:20 e 21, diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também seu irmão. Então, queridos, a palavra do Senhor é a palavra de Deus. É claro que nós vamos guerrear contra a nossa própria carne. É claro que nós vamos lutar contra nosso eu, porque não é fácil nós cumprirmos a palavra de Deus. Mas quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós não só somos abençoados aqui na terra, como temos certeza que estamos indo para o céu. Nós precisamos entender, e você que está em casa, que nós estamos num processo de desenvolvimento da nossa salvação. Nós estamos desenvolvendo cada dia. E nesse desenvolvimento, a palavra do Senhor diz que nós temos que perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E quando nós falamos isso com o Pai na oração do Pai Nosso, Ele deixa muito claro: porque se nós não perdoar as ofensas dos homens, o Pai Celestial também não nos perdoará. Então nós temos que entender que é a palavra de Deus trazendo luz para o nosso caminho, trazendo para nós entendimento daquilo que Deus deseja de cada um de nós. E o perdão de Deus é gratuito. O perdão de Deus é maravilhoso, porque o perdão de Deus é um privilégio. O perdão de Deus, ele foi para essa cruz, lembrando lá no Calvário, e nessa cruz, ele olhando para nós, Jesus falou-se lá na cruz, crucificado, as últimas palavras dele: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. O perdão de Deus é gratuito.
Deus nos deu de graça o perdão. Nós precisamos receber esse perdão de graça. E nós que recebemos esse perdão de graça, nós temos que andar no modelo daquele que foi na cruz. E aquele que foi na cruz diz que nós precisamos nos tornar semelhantes a Cristo. Que nós precisamos olhar, o padrão e o modelo é Cristo. É aquilo que Ele fez por nós. E a partir deste momento, dessa atitude, nós vamos caminhar, nós vamos espalhar a mansidão. Nós vamos trabalhar a mansidão. Nós vamos trabalhar a misericórdia. Nós vamos trabalhar de tal maneira que nós vamos lembrar. Pensa comigo que matematicamente falando não dá para fazer essa conta. 10.000 denários. Foi a dívida dele perdoada. Quando nós olhamos um denário, um talento, perdão, é 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalhador a R$70 por dia. O trabalhador mais simples ganha no mínimo R$70. Então você tenta calcular matematicamente falando qual é esse valor. É complicado. Eu não tenho capacidade de fazer essa conta. E a palavra do Senhor diz que foi perdoado 10.000 talentos. E esse rapaz que recebeu o perdão de 10.000 talentos, encontrou alguém que lhe deveria 100 denários. Trazendo a R$70, R$7.000. O outro não dá 60 milhões de reais. Não dá para fazer essa conta na matemática. Eu não consegui fazer isso. Se tivesse conseguido, estava aqui falando sobre o valor. É um valor imensurável. Mas o Senhor está ensinando para nós o quê? Que eu e você precisamos estar atento que essa dívida aqui é acima de 10 trilhões de dólares, bilhões de dólares, de euro. Não tem como você pagar essa dívida aqui. Mas Jesus pagou por você. Essa dívida está paga. A nossa dívida está paga. Por isso Satanás 24 horas por dia tenta nos acusar, mas ele não pode. A única coisa que ele pode fazer conosco, e tem feito com muita gente, é dúvida. E a dúvida é pecado. Nós temos que ficar com o que está escrito na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a nossa dívida está paga. Mas o texto que nós lemos, nós descobrimos que alguém devia 100 denários. E ele não perdoou os 100 denários. Quantas pessoas está na sua vida, na sua caminhada, que está te devendo 100 denários? Não sei. Todos nós temos pessoas que nos prejudicaram, que nos devem 100 denários. É impossível alguém aqui dentro falar, eu não tenho ninguém que nunca me prejudicou. Isso não existe. Todos nós, em algum momento da vida, fomos prejudicados por alguém. Com 100 denários, 200 denários, 500 denários, nunca com 10.000 talentos. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi perdoado 10.000 talentos. Mas a palavra do Senhor diz que uma vez que ele foi perdoado 10.000 talentos, e ele reteve o outro de 100 denários, ele foi lançado na prisão, na mão dos verdugos. O que nós queremos trazer para o nosso coração, que a palavra do Senhor está dizendo para você: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Não há pecado que você possa dizer e não estou perdoado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Deus não deseja que nós vivemos caindo, pecando. Mas uma vez que a gente cai, que a gente peca, porque a nossa natureza humana é pecaminosa, a gente vai para os pés da cruz e pede perdão. E já pode levantar dali sem acusação.
Porque o sangue de Jesus, a partir do momento que você abriu sua boca e pediu perdão, você já está perdoado. Nós temos que entender que ainda que alguém peque contra você, Lucas 17:3, 7 vezes no dia, e por 7 vezes ele chega até você, você me perdoa. O seu dever cristão é perdoar. É o texto bíblico, está ali no telão. Onde que está? 17:3 do Gabriel, 4, 17:3 e 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, por 7 vezes vier te pedir perdão, dizendo, estou arrependido, perdoa. É a palavra, irmãos. Não é a igreja evangélica vida. É a palavra de Deus que está dizendo isso para nós. E qual é a maneira de nós conseguirmos vencer esses conflitos? Os próprios discípulos olharam para Jesus então e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Para a gente manter esse alinhamento, nós precisamos de aumento da nossa fé. Então nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo esses conflitos, nós temos que chegar para o Senhor e pedir, Senhor, aumenta então a minha fé, porque eu estou com dificuldade. E quando eu estou com dificuldade, eu preciso me revestir. Revestir do quê? Como eleito de Deus, do quê? De sermos compassivos, de sermos humildes, de termos mansidão, de pedir ao Senhor que nos dê um equilíbrio emocional tal, como está em Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. É a palavra de Deus agindo no nosso espírito para que nós possamos vencer. E queridos, é fácil o pastor Luiz Carlos estar no altar pregando para você sobre perdão. É fácil o pastor João estar aqui pregando sobre perdão. O Paulo, o Fernando, seja lá qual pregador que estiver aqui no altar. É fácil pregar sobre perdão. Até aquele momento em que você tem alguém no seu caminho para você perdoar. Até aquele momento que chega alguém, de alguma maneira, que você está sentindo dificuldade de perdoar. Mas nós temos que nos alinharmos. Nós decepcionamos com a pessoa, e isso começou lá atrás. Pai, mãe, 2 irmãos, não tinha mulher, não tinha nada. Só a Bíblia diz que tinha o pai, a mãe, 2 filhos. E o Caim matou o seu irmão Abel. Os relacionamentos são bons. Temos alegria, temos momento de festividade, temos momento prazeroso da vida, mas temos momento com essas mesmas pessoas que nos ferem, que nos decepcionam, que nos traz ressentimento, mágoa. E nós temos hoje, já passou há muito tempo, dos 50% dos casamentos separados, divórcio. E o divórcio nada mais é que a incapacidade de perdoar. Nós temos que entender que o pecado da mágoa está presente na igreja. E nós precisamos reverter isso. E só há uma maneira de nós revertermos isso. Quando nós, presente, você que está em casa, incorporarmos em nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. Como falamos agora há pouco, os relacionamentos nos decepcionam. Às vezes você está indo tão bem com a pessoa e de repente muda tudo. E nem você sabe explicar o porquê, e nem a pessoa sabe explicar o porquê que ela fez isso com você. E por incrível que pareça, normalmente isso são com pessoas mais íntimas. São pessoas que nós andamos juntos
24 horas por dia. Mas nós precisamos ver, porque assim como o Senhor nos perdoou, nós temos que perdoar e liberar essas pessoas. Nós temos que entender que o Senhor já nos perdoou. O Senhor já sepultou o nosso passado no fundo do mar. Por que nós também não podemos sepultar o passado do outro ou da outra que nos ofendeu? Coloca aí, Gabriel, Miqueias 7, 18 e 19. 17, Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Olha o texto que está lá no telão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, aleluia, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os nossos pecados, as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você pode bater palma para o Senhor, você pode agradecer a Deus. Seu pecado está nas profundezas do mar. Deus não se lembra mais dele. O único sofredor ou sofredora que está lembrando do seu pecado é você. O texto sagrado não pode mentir. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O meu e o seu passado está escrito aqui que Deus lançou nas profundezas do mar. Por que Ele lançou? Porque não trouxe de volta. Deus não lembra do teu passado. É verdade que nem eu e você temos amnésia. Nós lembramos do passado triste, sim, mas Ele não tem nenhuma acusação contra nós. Ele não faz diferença nenhuma na nossa vida, porque nós sabemos pela palavra do Senhor que nós somos nova criatura, que Deus já nos perdoou, que Deus já lançou nas profundezas do mar. E nós precisamos entender que quando nós recusamos a perdoar, nós temos problemas. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que até as nossas orações são impedidas. Você até ora, você até reza, só que fica do teto da igreja, da sua casa, onde você estiver, orando. Então nós precisamos entender a responsabilidade da oração, do perdão. A Bíblia diz, nós fizemos agora há pouco um sacrifício de trazer dízimo e oferta no altar, mas a Bíblia diz que se eu estou retendo, eu preciso acertar o que eu estou retendo com a pessoa e depois trazer a oferta no altar. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. E nós precisamos entender que quando nós não perdoamos, coloca Tiago 5,16 aí. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orai pelos outros para ser curado. A súplica do justo pode muito em sua atuação. Nós precisamos entender que não perdoar adoece. E Deus não deseja ver nós doentes. Não perdoar, está lá em 2 Coríntios 2,10, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Quando nós não perdoamos, Satanás vai levando vantagem. Então é importante você ter problema, ter conflito. Temos conflito, temos problema. Nosso relacionamento não é fácil, mas temos que liberar, ainda que custe você alguns dias de jejum e de oração. Eu gostei de uma ministração, que eu não sei de quem que eu recebi também, que eu recebo muitos vídeos. E eu peguei aquela palavra para mim, a importância do jejum, mas que o jejum não é para Deus. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. E aí se você está aberto ao Espírito, e aí Deus faz a obra. Então quando nós jejuamos, nós não jejuamos para Deus, nós jejuamos na verdade é por nós mesmos. Porque nós ficamos mais abertos à voz do Espírito Santo, entendemos o que o Espírito Santo quer falar conosco e ficamos abertos à vontade de Deus. Porque Ele fala lá, quando você come para Deus ou para você? Você come para você. Então quando você come, quer beber, quer comer, é para você. E quando você jejua, é para você. Só que você fica aberto a ouvir a vontade de Deus. E aqui está escrito, para que Satanás
não leve vantagem, porque o 2 Coríntios 2,10 diz: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, e fiz na presença de Cristo, para que Satanás, cadê o texto? Para que Satanás, olha lá, para que o diabo, olha lá, Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. O perdão, ele é uma terapia. Eu não falo aqui para os velórios, para mim é terapia. Sempre falei isso em culto, está gravado mais uma vez eu falando isso. Porque o velório eu gosto, porque o velório eu vejo morto. O morto eu lembro que eu também vou morrer. Aí eu fico mais tranquilinho, menos ganancioso. Aquela coisa toda, para mim é terapêutico, para os outros é doideira. Cada um tem sua doideira, essa é a minha doideira. Eu amo o velório. E vou em todos que eu puder. Mas entenda uma coisa, o perdão também é terapêutico. Por que o perdão é terapêutico? Por quê? Porque quando você libera a pessoa, você perdoa. Filipenses diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quanta coisa ruim eu fiz na minha vida em 36 anos. Muita coisa. Mas o diabo não pode me acusar de nenhuma. Porque eu me lembro que Deus lançou nas profundezas do mar. Eu me lembro em Filipenses que para esquecer das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Fazer a vontade de Deus. Quando você perdoa, você traz à memória o que aconteceu com a mulher adúltera. Todos acusavam, e ela estava errada mesmo. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi liberada por Jesus. Nós também precisamos liberar uns aos outros. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus, falhou, fez um monte de coisa. E Jesus falou: tu me amas, Pedro? Jesus liberou Pedro, acreditou em Pedro. Por que nós não podemos acreditar uns aos outros? Nós precisamos acreditar uns aos outros. Nós precisamos tirar do nosso coração que o tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Mentira! Conversa fiada do diabo. Os irmãos de José ficaram uma vida inteira e ainda tinha problema. Se sentiam acusados pelo que fizeram com José. Mas José, que já estava no Espírito, que estava na unção do Espírito Santo, meus irmãos, o que vocês fizeram comigo, na verdade, o projeto seus era mau, mas Deus estava no controle. Foi por causa do que vocês fizeram comigo que hoje eu estou aqui para receber vocês. Então não veja as dificuldades que você enfrenta como uma coisa ruim. Veja que Deus está no controle, que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua história. Deus mudou a minha história, Deus mudou a história dos irmãos de José. Deus também vai mudar a sua história. A única coisa que você precisa entender é que não é o tempo na verdade é um atormentador. Eu passo 30 anos sem resolver aquilo. Eu passo 30 anos atormentado ou atormentada. O melhor caminho é as pedras assassinas, que ele não merecia. Foi o primeiro mártir. E ele disse: Pai, perdoa. Estevão, um homem carnal como eu e você, ele pediu ao Pai que perdoasse a multidão que o apedrejava e morreu apedrejado. Mas ele perdoou aquela multidão e viu Jesus em pé para recebê-lo. Queridos, nós precisamos entender: o silêncio não é a voz do perdão. Davi ficou em silêncio, adulterou, tramou, matou o marido da mulher, continuou em silêncio. Ele não resolveu a situação. Sepultar um problema vivo não ajuda. Davi, quando confrontado, realmente ele aceitou: estou errado. Não adianta nós
ficarmos em silêncio, achando que com isso estamos resolvendo o problema do perdão. Nós precisamos trabalhar o que está em Gálatas, corrigir com espírito de mansidão um ao outro, trabalhar com amor e mostrar na palavra de Deus, tendo cuidado de repreender, corrigir com mansidão o irmão ou a irmã, porque a mesma língua que feriu deve ser a língua que passa o balde de Gileade. O arrependimento, a mudança de mente, a mudança nas emoções, a mudança nas atitudes, vem pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos convence a sermos brandos. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Caim matou Abel. Todos nós temos temperamentos diferentes e fortes. Vocês não imaginam o Luiz Carlos de Souza, antes de conhecer Jesus, eu era bruto, grosso, brigão, arrumava confusão em tudo. Mas o dia que eu conheci o Espírito Santo, conheci Jesus em 1991, eu mudei 180 ou 360, sei lá, eu mudei, virei completamente outro. De tal maneira que os colegas crentes, não era perverso, não era ímpio não, os colegas crentes da Excelsa, os colegas crentes da religião, ficaram apostando, vai passar, é um momento, vai passar. Em 1991 eu coloquei uma frase bem grande no Uno que eu tinha: há poder no nome de Jesus. E de 1991 até hoje, o Gran Siena está aí, aquele branco, tem a mesma frase. E um dos maiores juízos que eles fizeram de mim foi: isso é fanatismo, vai passar, você não precisa fazer isso não, você está querendo aparecer, crente não é isso. Eu escutei isso dos crentes. 1991, faz as continhas. Mas eu decidi andar no que está escrito na palavra de Deus. E você também pode decidir, não pelo que o pastorzão fala, não pelo que o apóstolo fala, não pelo que o padre fala, mas pelo que está escrito na palavra de Deus. Se nós andamos pelo que está escrito na palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta, o perdão é obra de graça de Deus para nós. E nós precisamos fazer a mesma coisa com aqueles que vêm devendo para nós 100 denários. Aqueles que vêm tendo dívida conosco e nós não sabemos o que fazer. Quando nós perdoamos, a palavra do Senhor diz que o perdão ele é restaurador. Quando nós perdoamos, nós vamos descobrir na palavra de Deus a restauração do filho pródigo. Ele chegou para o pai: me dá a herança, é direito meu. Ele gastou toda a herança, ele aniquilou todo o seu dinheiro. E quando ele não tinha mais nada nem para comer, numa miséria total, ele volta para casa. O pai espera com roupa nova, anel, faz uma festa. Perdoar é receber de volta sem nenhuma acusação. É amar incondicionalmente. É ouvir a voz de Deus pela palavra da fé. E perdoar é um processo. Nós não liberamos as pessoas automaticamente e nem mecanicamente. O perdão exige de nós esforço. Todos nós temos que nos esforçar. E um dos textos que eu amo e que eu deparei com ele, com os meus grandes inimigos que eu tinha na época, está revelado aqui em Romanos 12. Coloca aí, Gabriel, do 17 ao 21. Vai estar no telão para você ver. A ninguém torneis mal por mal, procurarem as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós,
tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o seu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Não te deixes vencer o mal se vence com o bem. É a palavra de Deus endossada para nós podemos entender. Quando nós nos deparamos lá em Cântico dos Cânticos, há um versículo lá que diz: apanhai-me as raposas, raposinhas que devastam. Sabe o que essas raposinhas que devastam? Essas pequenas coisinhas que a gente não libera, vai guardando, vai crescendo e vai abrindo brecha. Então nós precisamos entender que Deus deseja de mim e de você que nós não fazemos um adiamento do perdão. Porque quando nós estamos fazendo um adiamento do perdão, nós estamos adoecendo as relações. E uma vez que nós estamos adoecendo as relações, o maior prejudicado é o ofensor, ofendido. E Deus não deseja isso no nosso coração. Deus deseja que nós enxergamos através da sua palavra que assim como Ele perdoou os 10.000 talentos de cada um de nós, nós precisamos liberar as pessoas do 100 denários. Nós precisamos entender que o perdão é a possibilidade de uma convivência saudável. Uma vez que nós nos encaixemos dentro dessa verdade da palavra de Deus e queremos para a nossa vida, nós vamos deixar de ser ressentido, magoado, ofendido. E finalizando, é uma escolha, é a sua liberdade constante. A segunda escolha é você ficar com verdugos, você ficar aprisionado. Não é isso que Deus deseja para mim, nem para você, nem para você que está em casa. Deus deseja a nossa liberdade. Fomos criados para sermos livres. Mas lembra que nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa comunidade. Nós vivemos num cenário onde 2 irmãos tinham o planeta Terra inteira por conta deles. O Caim matou o Abel. Aquela natureza pecaminosa que está lá atrás está aqui encalçada. E só há uma maneira de nós escaparmos dessa situação: nos revestirmos de mansidão, nos revestirmos da orientação da palavra do Senhor e deixar que o Espírito de Deus possa nos orientar, nos dirigir através daquela Bíblia que está lá dentro da sua casa, está dentro da casa de cada um de nós, ou está na internet, está no celular, não importa. Quando nós decidimos nos orientar pela revelação da sua palavra, Deus com toda certeza vai mudar a minha e a sua história. Vamos ficar em pé. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga Amém. Amém. Deus abençoe você.